Olá a todos, sejam bem-vindos a esta videoaula que está conectada com o Colégio Afelícia Freire. Eu sou o professor Manuel, de Filosofia, e nós daremos continuidade à terceira unidade deste ano letivo. Quero acolher os alunos e as alunas da segunda série do ensino médio do nosso segundo ano. Quanto tempo, hein, gente? Então, vamos entrar na segunda aula, na aula 02. Por favor, anote essa aula, tá certo? Na primeira aula vimos sobre a biografia de Schopenhauer, as suas principais teorias e também abordei sobre o amor em Schopenhauer, né? Que não é tão otimista assim e que não é tão cristão, santo assim, aliás, que não é cristão, tampouco santo assim. Isso tudo está na videoaula 01, tá certo? Logo depois passei uma atividade de fixação, espero que vocês tenham respondido devidamente, tá certo? Então vamos aqui. Pessimismo em Schopenhauer e seus principais pensamentos. O pessimismo em Schopenhauer, que basicamente significa é uma vontade. Essa vontade é uma vontade, ou seja, não é uma condição racional, é uma categoria racional. O pessimismo aqui é uma vontade, algo que já está, que tem, é algo que se movimenta dentro da pessoa, no interior da pessoa. E aí vai. É aquilo que significa esse pessimismo. É aquilo que explica a conduta humana, ou seja, os passos do ser humano. Algo que não possui uma finalidade, ou seja, não tem um objetivo, não tem um fim. É algo que movimenta-se dentro do ser humano e que o impele muitas vezes a se conduzir de forma pessimista, mas não tem uma finalidade, não tem um objetivo, porque não é racional. É um estado de espírito, digamos assim. Ele é cego, ou seja, não é guiado pelos olhos da razão. E não apresenta sentido, ou seja, não apresenta uma mensagem lógica, uma razão de ser. Pessimismo, estado de espírito, ele, ao não apresentar sentido, ele não consegue enxergar o futuro como algo precioso, esperançoso, algo digno de ser vivido. Não apresenta sentido, nós podemos interpretar como ver a vida, não de forma racional e esperançosa. É observar a vida como se ela não valesse a pena. Ou seja, ele continua a explicar mais aqui, né? Ou seja, é uma realidade guiada pela vontade. O pessimismo é a realidade guiada pela vontade e não pela razão. Imagina só, tudo que é guiado pela vontade humana é baseado em instinto, em uma atitude livre, de praticar atos conforme o meu bem-querer, atos certos ou não, vontade. A vontade não põe limites, não determina algo que eu posso estabelecer como racional. A vontade, muitas vezes, ela vem e ela é baseada em uma energia particular. E essa vontade que nós estamos tratando aí não é de alegria, é de pessimismo.
é de deixar a pessoa cabisbaixa e observar o mundo como se não valesse a pena. Esse é um dos pontos que tornam Schopenhauer um autor pessimista, porque ele não olha o futuro, não tem um olhar de esperança. O pessimismo em Schopenhauer, como vocês estão observando, ele é cego. É cego porque ele não vê perspectiva de vida, perspectiva de viver. E ele, como é um homem pessimista, ele tem consciência dessa vontade. É que está dentro dele. E ele tem consciência do mundo. Né? Ele tem consciência do mundo. Né? E observa o mundo como algo que não é bom. O mundo é algo que gera mau humor. E o pessimista, ele só observa as coisas de forma negativa e tem uma certa razão. E tem uma certa razão. Ele observa a vida como uma representação, né? Uma metáfora cheia de símbolos e que gera mau humor. E o sujeito ligado ao mundo é um ser que precisa do outro, né? E que sozinho é, ele tende a se afastar das pessoas, a se afastar do mundo. O Schopenhauer ele se colocou como um filósofo pessimista, também por conta da sua vida, né? Teve uma vida muito difícil, não teve pai e mãe ali presentes, etc. E assim ele observou o mundo como vontade, né? Tudo é vontade, o mundo não se encaminha para um progresso, tudo é guiado sem um significado geral. E aí, como ele vê o mundo como mal, como mau humor, ele diz que é preciso examinar a própria vida, né? Para encontrar uma felicidade e um bem-estar. Ele não é adepto de modo algum, apesar de ser pessimista, ele não é adepto do suicídio ou de negar a vida, né? Ele observa a vida com pessimismo, etc. Que tudo é vontade, etc. Que a vida realmente traz mau humor, né? Traz coisas ruins. E ele disse que, bom, mesmo diante disso, é necessário nós observarmos, examinar a própria vida e encontrar a felicidade dela, né? Encontrar bem-estar. E ele disse que a solidão, ela seria aí um ponto fundamental para encontrar a felicidade. Professor, solidão se encontra a felicidade? Sim, veja os monges. Monges católicos, monges budistas, né? Eles se dedicam à meditação em solidão, a uma vida contemplativa em solidão, onde eles encontram a felicidade. Então, Schopenhauer aqui é a favor da liberdade, tá certo? Quero trazer para vocês os principais pensamentos de Arthur Schopenhauer, né? Eu os encontrei aqui e pretendo fazer agora uma reflexão para vocês, tá bom? Então vamos lá. Arthur Schopenhauer nasceu na Alemanha em 22 de fevereiro de 1788 e morreu em 1860. Seus pensamentos pessimistas sobre a vida, regida pela vontade, foram sua maior marca. Filósofo do pessimista, quando se fala, lembramos de Arthur Schopenhauer.
Schopenhauer. Sua obra mais conhecida, O Mundo como Vontade e Representação, caracteriza o mundo como uma maligna vontade metafísica. Ou seja, o que significa isso? Uma maligna vontade metafísica. É algo que você observa o mundo, algo que traz o mundo é mau, os valores, o mundo caminha sem um significado vital, sem um significado inerente. O mundo, ele por si só, ele não traz uma felicidade, não traz felicidade futura. É preciso que a pessoa, propriamente, olhe para dentro de si, se autoexamine e busque a felicidade e o bem-estar. E se for depender do mundo, o mundo é mau, o mundo é maligno. Né? Entenderam aí? Então eu trago para vocês o primeiro pensamento de Arthur Schopenhauer. Primeiro pensamento de Arthur Schopenhauer. Anota aí, se você quiser anotar, fica livre aí até para você anotar. Né? Sobre segredo, né? Ele nos traz algumas informações sobre segredo. Né? Veja, eu quero colocar aqui que os pensamentos de Arthur Schopenhauer, né, estão por aí, né? Estão no Facebook, no Instagram, no Twitter, tem post no Instagram com frases sobre ele, né? Eu nunca vi frase de para-choque não, mas quem sabe alguém deva ter adotado alguma frase de Schopenhauer, né? Quando utilizar a frase, um pensamento de Schopenhauer como uma autoajuda, né? Pode ser perigoso, porque você pode entender ao pé da letra, tá certo? Mas vamos analisar, aproveitar esse ensejo e analisar cada uma, tá bom? Vamos analisar cada uma, são 17. A primeira é: se eu mantiver silêncio sobre meu segredo, ele será meu prisioneiro. Mas se eu deixá-lo sair de minha boca, eu serei seu prisioneiro. Ele fala sobre o segredo, o segredo de qualquer coisa que nós temos na vida, né? Ele diz o seguinte, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se eu contar, se eu guardar o meu segredo, né? Ele será prisioneiro meu, é menos mal, né? Mas se eu falar o meu segredo, eu serei prisioneiro dele, eu posso sofrer consequências por causa dele. Né? E aí, na minha opinião, segundo o meu ponto de vista, guardar o segredo é doloroso, etc. Mas pode ser a melhor coisa a ser feita, né? Pode ser, né? Pode ser. Né? Quem tem uma visão cristã, um embasamento cristão, observa, tem certos segredos que precisam ser confessados diante de Deus para gerarmos, para termos uma paz interior, para termos um bem-estar, para termos uma vida mais aliviada, né? Pois o melhor travesseiro é uma consciência limpa, assim já dizia Dom Bosco, fundador da Ordem Salesiana. Isso é importante, né? Lembrando que em Schopenhauer você não vê é, reflexos do pensamento cristão, tá bom? Schopenhauer não foi cristão, tá certo? Ele foi um filósofo existencialista pessimista. Segundo o pensamento dele, que eu trago para vocês, é o seguinte, né? Olha o que ele vai dizer, que coisa, né, gente? Olha o que ele vai dizer sobre isolamento, viver isolado. Grandes homens são como as águias, constroem seus ninhos na solidão elevada. Isso é interessante, né? Isso é verdadeiro, é lógico. Veja, vocês já se perguntaram, eu estou aqui para refletir com vocês. Vocês já se perguntaram, né? Quem são as pessoas que criam os medicamentos? Medicamento para dor de cabeça, medicamento para a cura de diversos cânceres, para a cura da AIDS, para a cura de outras doenças. Quem faz isso, gente? Essas pessoas aparecem na televisão? Geralmente não, né? De vez em quando a gente sabe o nome de um e o outro que ganha um prêmio Nobel, né?
Mas aqueles grandes homens, partindo aqui da ciência, do lado da ciência, geralmente eles ficam na surdina da vida. Eles não aparecem na televisão. Tão poucos estão aí nas redes sociais. Pessoas que criam nossos medicamentos e que criam as vacinas são grandes heróis. São como águias, né? E fazem tudo isso na solidão. Em uma grande solidão, em uma solidão elevada, né? Em momentos de grandes estudos, em que ele, pela observação, pela experimentação, fazem todo um processo de comprovação ou não de tal medicamento ou de tal vacina. É interessante, né? E também, partindo para o lado da caridade, existem grandes pessoas que fazem o bem e não aparecem na televisão nem nas redes sociais. Fazem o bem. Né? Então vamos para cá, vamos para outra. Terceiro pensamento de Arthur Schopenhauer, né? Olha outra coisa, é uma frase bem pequena, mas que dá uma reflexão bem grande, né, gente? Dá uma reflexão bem grande. O que é que ele vai dizer? É uma questão aqui metafísica e existencial. A vida é um processo constante de morte. Ou seja, você nasce para morrer, né? Quando você nasce, as suas células, obviamente, vão se... todo dia você vai se renovando, né? Sai da infância, atinge a adolescência, entra na fase adulta, depois ali já entra na velhice, aí as células começam a enfraquecer, as células do nosso corpo. É um processo, nós nascemos sabendo que o nosso destino é a morte, né? Mas entre a vida e a morte há a transitoriedade, né? Há essa transição, que é importante destacar que é nessa transição que nós devemos deixar grandes marcas, devemos ser pessoas melhores, pessoas mais conscientes da vida, tá? Pessoas mais amáveis. A vida é esse processo, isso aqui é verdadeiro. Mas entre a vida e a morte temos que deixar marcas. Marcas de cidadania, marcas de felicidade, certo? O quarto pensamento dele é sobre casamento. O que é que ele vai dizer? Ele não era muito afim de casamento, tanto que ele não casou, ele não se casou, e foi uma espécie de boêmio, né? Casar significa reduzir pela metade os direitos e dobrar os deveres. Eu entendo aqui que o casamento para ele, ao dividir, né, ao dividir seus bens com outra pessoa, né, poderia trazer problemas, né? Reduzir pela metade os seus direitos e dobrar os seus deveres. O Schopenhauer não era um cara que era dado a uma vida em comunhão com outra pessoa. Era um cara solitário, sozinho. Tinha os seus momentos boêmios e não queria tanto se dobrar a certas responsabilidades de um pai de família, né? Ou de um marido, certo? Quinto pensamento perdemos 3/4 de nós mesmos tentando ser como as outras pessoas. Aí que tá, né? Perdemos 3/4 de nós, 3/4 de nós mesmos tentando ser como as outras pessoas. Ou seja, quando nós tentamos imitar outra pessoa, nós perdemos algo da nossa essência, algo da natureza, né? Sendo que a natureza humana, né, ela vai se podando, saindo do irracional para o racional, e é necessário mudar. Mudar significa uma atitude para melhor, e não para pior. Uma atitude para pior é regredir, né? E quando eu falo mudar, ou seja, um movimento para melhor, uma mudança de comportamento que implica ótimas atitudes, né?
isso muitas vezes implica você fazer sozinho, né? Você se inspira, né, em uma certa atitude de uma pessoa, mas você não vai imitar a pessoa, porque você é você, cada pessoa tem um código genético, né? Cada pessoa tem um DNA, tem uma marca digital, tem um espírito próprio, né? Uma mente individual. Então não tem por que você imitar outra pessoa. Imitar o pé da letra, certo? Você se inspira. Bom, o sexto pensamento é: devemos usar palavras comuns para dizer coisas incomuns. Olha o que ele vai dizer: o entendimento. Né? Não adianta você usar palavras complexas para explicar coisas incomuns, coisas complexas. Você vai explicar, por exemplo, matriz. Um professor de matemática, ele vai dar aula de matriz. Obviamente, todo professor, que eu conheço, ele vai se utilizar de uma linguagem simples, e aí você precisa compreender passo a passo o que significa uma matriz, o que significa uma progressão aritmética, o que significa um cálculo geométrico, como se dá a tabela verdade em lógica. Tudo isso você tem que se utilizar de palavras comuns, de palavras simples. Eu conheço alguns professores doutores da universidade, homens geniais, eruditos, homens que dominam outros idiomas, e que falando aqui contigo, falando comigo, ele se utiliza de uma linguagem muito simples. Agora, dentro do seu espaço de trabalho, na sala de aula ou em uma conferência, claro que ele vai se utilizar de uma linguagem mais polida, de uma linguagem mais acadêmica e científica, e vai explicar isso de forma simples, tá certo? Beleza, beleza? Tranquilo? Sétimo pensamento: o senso de humor. Olha só o senso de humor. O senso de humor é a única qualidade divina do homem, né? Ou seja, ele não considera o amor, mas o senso de humor, né? Um riso, soltar um riso, comentar um gracejo com um amigo e rir com ele. Ou seja, manter o sorriso em ordem, né? Sorrir, escutar pilhérias, por exemplo, né? É a única qualidade divina do homem, ele coloca até como qualidade divina, né? Imagina só, aqui já é exagero dele. Né? Mas ele não vê aí como amor, como perdão, ele não fala de amor, não fala de perdão, fala de senso de humor, como a única qualidade divina do homem, tá certo? O oitavo pensamento de Schopenhauer, né, é sobre os animais. Ó. O que é que ele vai dizer sobre os animais? A compaixão pelos animais está intimamente ligada à nobreza de caráter. A compaixão pelos animais está intimamente ligada à nobreza de caráter. Aquele que é cruel com os animais não pode ser um bom homem, ou seja, passando aqui. Ou seja, aquele que trata bem os animais, que sabe cuidar. Você que tem o seu cachorrinho, né, ou tem o seu papagaio, ou seja lá outro animal doméstico, tá bom? Você precisa tratar bem ele, tratá-lo bem, dar banho, dar medicamento, levá-lo ao veterinário, fazer até um cafunézinho, dar um carinho para o bichinho, Isso é importante. Né? Uma pessoa que não tem essa compaixão com um animal, desconfie, né? Pode não ser uma boa pessoa, pode não ser um bom homem, tá certo? Somente eu, particularmente, eu não gosto de ver passarinhos presos em gaiolas. Eu não gosto. Porque, na minha opinião, passarinhos, seja quaisquer tipos, devem estar na natureza, voando, né? Deve estar voando, pegando os ares selvagens, estando nas florestas, nas matas. É o lar deles, é o habitat deles, beleza? Nona questão, meu Jesus. Nono pensamento, vamos lá, o nono pensamento. Então, o nono pensamento: a pessoa que escreve para os tolos está certa de ter uma grande
A audiência, né? A pessoa que escreve para os tolos, né? Por exemplo, fazer uma fofoca de alguém, né? Já tem um público-alvo. Porque o conteúdo geralmente para os tolos não é algo bem quisto, né? Não é algo bem quisto para os intelectuais, né? É uma besteira. Ou algo que não que não é digno do ser humano, né? Por exemplo, escrever uma fofoca de uma pessoa. Uma fofoca, obviamente, todo mundo gosta de escutar uma fofoca. E nem sempre fofoca não é coisa boa, né? Fofoca é sempre fofoca, é uma mensagem que não está provida de certeza. E mesmo que seja certeza, só interessa a nossa vida e não a vida do outro, tá bom? O 10º pensamento, a felicidade consiste na frequente repetição do prazer, né? Seja o prazer de se alimentar, o prazer de passear, de praticar um esporte, de ler um livro. A felicidade é isso, é uma repetição frequente de prazer. A 11ª, o 11º pensamento é a religião, é a obra-prima da arte do adestramento animal, porque treina as pessoas sobre como elas devem pensar. E as pessoas ficam presas aos dogmas, às doutrinas da religião. Isso no parecer de Schopenhauer, né? Eu tenho a minha religião, graças a Deus. Okay? 12º pensamento, a compaixão é a base da moralidade, né? A compaixão, né? Se compadecer pelo outro, se colocar à disposição para ajudar o outro, né? Ou mesmo ajudar o outro em momentos imprevisíveis, isso é importante, é a base da moralidade. Veja que Schopenhauer não é um cara mau, apesar dele não ser um cara religioso, não ter sido, aliás, uma pessoa religiosa, e ter criticado a religião, mas ele é uma pessoa ética, tá certo? 13º pensamento, o talento atinge um alvo que ninguém mais pode atingir. A genialidade atinge um alvo que ninguém mais pode ver. Fala do talento de cada um, né? Da genialidade. Né? Você tem um dom para pintar, para escrever, para dar aula, para ser um engenheiro, para ser um militar, etc. Ele atinge um alvo que ninguém mais pode atingir, é só você. Né? Só você pode fazer amadurecer o seu talento, né? Só você pode tornar o seu talento genial, tá certo? Isso ninguém mais pode ver porque está dentro de você. O 14º pensamento, um alto grau de inteligência tende a tornar um homem não social, né? Ou seja, geralmente a gente conhece pessoas aí muito inteligentes, mas que vivem em solidão, né? Que não se relaciona com o outro e até mesmo não tem compaixão pelo outro, né? Tende a se tornar um cara não sociável, né? Para misantropo. E o 15º pensamento, é difícil encontrar a felicidade dentro de si mesmo, mas é impossível encontrá-la em outro lugar. Ou seja, a felicidade ela só reside dentro de si. Quando você faz um exame de consciência olhando para dentro de si, isso é difícil. Nunca foi fácil. É tanto que Sócrates vai dizer, né, que a maior felicidade do ser humano, em outras palavras, né, é conhecer a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Esse é o mandamento antropológico do ser humano, né? Tá certo? E o 16º pensamento de Schopenhauer, né? O 16º pensamento de Schopenhauer é a solidão, né? O homem só pode ser ele mesmo quando estiver sozinho. Se ele não ama a solidão, não amará a liberdade, pois só quando está sozinho é realmente livre. Ou seja, a solidão diz muito sobre nós. Se você quer se conhecer, se você quer escutar os seus pensamentos ressoando em sua mente, esteja sozinho. E aí, a partir da solidão, você vai conseguir. A partir da solidão, amando a solidão, você vai conseguir amar a liberdade. Você vai conseguir escutar melhor, escutar o que você não escutava, estando sozinho. E muita gente tem medo de estar sozinho consigo mesmo.
É verdade? É verdade ou mentira? É verdade. É. Está sozinho diante de si mesmo, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo a si mesmo e fazendo um exame de consciência, né? Observar o que eu e você já errou, é um ato de liberdade. Muita gente não faz isso porque está preso. Preso pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência, ok? Solidão é bom. Você tem que saber encará-la, né? E trabalhá-la. E o 17º pensamento diz o seguinte, né? A vida como um pêndulo para trás e para frente, entre a dor e o tédio, né? Aí é uma frase marcante da filosofia de Schopenhauer, né? Diz que a vida é um pêndulo, né? Para lá e para cá, para frente e para trás, entre a dor e o tédio. Quando não é dor, é tédio. Quando, ou às vezes a mesma coisa, né? O tédio é aquela sensação, né, de desgosto quando você não tem nada para fazer e observa o mundo, as pessoas, com uma capacidade de enxergar o que elas não enxergam, né, e ver o mundo com mau humor. Então, gente, estão aí alguns dos pensamentos, dos principais pensamentos de Arthur Schopenhauer, beleza? Muito obrigado, espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Obrigado e tamo junto. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, viu? Dê seu like. Muito obrigado.